Graça e paz, meus irmãos e irmãs. 21 de março de 2020, um sábado, estamos aqui para gravar a mensagem bíblica da nossa série expositiva do Evangelho de Marcos, que estamos ministrando nos cultos dominicais, né? Mas vamos gravar e depois compartilhar nas mídias para os membros da nossa igreja e para os demais irmãos e amigos também que estão acompanhando conosco a nossa série. São dias incomuns, estamos fazendo isso porque, em obediência, acatamos aí o decreto municipal proibindo reuniões, né, com mais de 50 pessoas, e um decreto que vemos que é muito necessário na tentativa de conter o avanço do coronavírus. Então, estamos em dias de pandemia, e isso está realmente trazendo muitas dificuldades para o nosso país, muita aflição, muita ansiedade. Estamos vivendo dias difíceis. Estamos aqui, é muito estranho, né? Porque eu vou pregar aqui para bancos vazios, mas vamos fazer isso porque obedecer nesse momento às nossas autoridades é sábio. Estou aqui com Moisés, o diácono Moisés, que está nos servindo aqui também, gravando, vai editar depois e vai enviar nas nossas páginas aí do YouTube, do Facebook, etc. Nós vamos compartilhar a mensagem. Tempos difíceis, tempos que nós mais do que nunca precisamos buscar ao Senhor, clamar a Ele por socorro, por misericórdia. Ele é o nosso Deus, é o Deus do impossível. Devemos, então, buscar a Ele nesse tempo com oração, jejum, lendo a palavra, alimentando o nosso coração com a sua palavra, com as suas promessas incomparáveis, crendo no nosso Deus, que é o Deus do impossível, que o cuidado dele paternal é perfeito, e nos submetendo sob a sua poderosa mão, sabendo que Ele cuida de nós, Ele está cuidando de cada um dos seus filhos, Ele está no controle, Ele é soberano, Ele está de reino, o trono não está vazio, o trono está ocupado, e o Senhor, então Deus está reinando através do seu bendito Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a nossa esperança, essa é a nossa confiança, e que o Senhor, então, abençoe a nossa nação, tenha misericórdia do nosso povo, e possa vir em nosso socorro nesse tempo difícil. Muito bem, a mensagem de hoje, dando sequência à nossa série expositiva, é em Marcos, no finalzinho do capítulo 7, a partir do versículo 31. Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 31, Jesus cura um surdo e gago. Diz assim as Escrituras, diz assim a palavra do Senhor. De novo se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos, e logo se lhe soltou o empecilho da língua, e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissesse. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Vamos orar neste momento. Bendito Deus, nós te louvamos e te bendizemos. Estamos diante da tua palavra, que é alimento para a nossa alma, é pão da vida. Ó Deus, abençoa-nos, ó Deus, dando-nos entendimento das tuas verdades, que possamos compreender muito mais ainda a tua vontade, muito mais ainda o teu precioso evangelho. Possamos guardar essas palavras em nossos corações
para termos esperança verdadeira neste mundo, principalmente nesses dias difíceis que nós estamos vivendo. Senhor, desde já suplicamos pela nossa nação, suplicamos que o Senhor venha em nosso socorro neste tempo de pandemia, socorrendo, salvando os enfermos, salvando as crianças, os idosos, os jovens, salvando toda a nossa nação, dando livramento a este povo. Não apenas a nós aqui, mas em todo o mundo, onde estão vários países enfrentando as mesmas dificuldades que nós estamos enfrentando aqui. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nós pedimos isso lembrando também daqueles que estão mais à frente, os médicos, enfermeiros, bombeiros, todos os profissionais, não citamos aqui, mas que o Senhor sabe muito bem, que precisam estar na linha de frente, trabalhando, servindo à sociedade, para que nós possamos, então, resistir firmemente a essa ameaça que nos rodeia, que nos atinge. Que o Senhor nos ajude, Pai, por favor, perdoa os nossos pecados e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, de novo se retirou das terras de Tiro e Sidom e foi até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Essa informação que nós encontramos no versículo 31. E é uma informação preciosa porque nos mostra onde Jesus estava quando ele vai operar nesse momento aqui, esta cura deste homem surdo e gago. Quando nós lemos os versículos anteriores, nós percebemos que Jesus estava ali naquela região de Tiro e Sidom. Ele foi para aquela região depois de ter um embate sério com os fariseus e escribas, que foram de Jerusalém até a Galileia para abordar Jesus, tentando confrontar ele, porque os discípulos não obedeciam às leis cerimoniais que não eram da palavra de Deus, mas tinham sido criados pelos anciãos, a tradição dos anciãos. E Jesus então confronta aqueles homens, acusando eles de falsa adoração, né, de adoração hipócrita. E o Senhor então depois ensina de onde vem a verdadeira fonte de contaminação, que é o coração humano. Jesus não está ali dizendo que nós não devemos lavar as mãos antes de nos alimentar, ou que nós não adoecemos por causa de coisas que podem entrar em nosso corpo. Não é isso que Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo, na verdade, é que o coração humano é pecador, é cheio de pecado e precisa desesperadamente da obra redentora, salvadora de Jesus Cristo. Precisa de uma cirurgia, precisa de um novo coração. O homem sem Cristo precisa se arrepender dos seus pecados e precisa correr a Cristo e receber de Cristo perdão e salvação, um novo coração. E Jesus, na cruz do Calvário, ele fez com que o seu coração parasse de bater. Ele morreu, ele se entregou exatamente para que pecadores como nós, por causa da obra de expiação dele, pudessem então ter um novo coração, pudessem ser salvos, né? Regenerados dessa situação de corrupção absurda do coração humano, incorrigível. Então, precisamos de Cristo para resolver a fonte de toda impureza, que é o próprio coração humano, que é o próprio ser humano. Meus irmãos, e agora, quando Jesus então deixa os fariseus e parte agora para Sidom, encontra ali uma mulher cirofenícia, que estava passando por uma situação muito delicada também. A filha dela estava com demônios, era possuída por demônios, e ela só pede socorro a Jesus Cristo. E ali é um diálogo muito dramático, onde aparentemente Jesus está sendo muito dura com ela, mas ela se humilha aos pés de Cristo, aceita aquelas palavras de Cristo, reconhecendo que sim, que Jesus veio a este mundo, melhor dizendo, prioritariamente aos judeus, a salvação vem dos judeus, mas as promessas também da graça de Deus, desde a antiga aliança, eram promessas também para que essa graça e essa salvação
fosse também anunciada e alcançasse os gentios. E ali aquela mulher simbolizava exatamente isso. Os gentios também, muitos gentios, milhares daqueles que não nasceram entre os judeus, seriam salvos também pela graça e se renderiam também ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aquela mulher então impressionou o Senhor Jesus Cristo, e ele então mandou que ela voltasse para casa, porque por causa daquelas palavras daquela mulher, o demônio já havia saído, né, da filha dela. E Jesus disse assim: por causa desta palavra podes ir, o demônio já saiu de tua filha. E voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Versículo 30 do capítulo 7 que nós lemos agora há pouco. Meus irmãos, e aqui o versículo 31 nos diz que Jesus sai daquelas terras. E ele sai daquela terra por Sidom ao mar da Galileia, através do território de Decápolis. Esse território aqui é um território que nós já conhecemos. Já vimos que no outro momento Jesus havia atravessado o mar da Galileia, ido para Gerasa e lá encontrado um homem cheio de demônios. Uma legião estava tomando conta daquele homem. Jesus libertou aquele homem. Quando a população chegou e viu aquele homem totalmente são, vestido, libertado por Cristo, o que eles fizeram? Expulsaram Jesus, mandaram Jesus ir embora. Eles ficaram escandalizados com a salvação daquele homem, mas porque Jesus havia permitido que os porcos, uma manada de porcos que estava ali, fosse expulsa, né? Aliás, os demônios entraram naqueles porcos e levaram aqueles porcos para o precipício, acabando com a fonte de renda daquelas pessoas. E elas desprezaram que estavam diante de Deus, diante do Salvador, diante daquele que é o Todo-Poderoso, inclusive o dono do ouro e da prata, e mandaram Jesus embora de suas terras. E o que aconteceu? Jesus realmente foi, mas antes de ir, Jesus deixou um missionário ali. Aquele homem que Jesus havia libertado dos demônios, agora é ordenado pelo Senhor Jesus Cristo que ficasse ali entre os seus familiares e pregasse o Evangelho. E o texto bíblico nos ensina que ele percorre todas aquelas cidades das Decápolis, né, as 10 cidades daquela região, pregando o Evangelho. E vejam, meus irmãos, não é curioso isso? Esse texto, esse versículo 31, de cara já nos apresenta a imensa bondade do nosso Senhor, porque ele havia sido expulso daquela região e agora ele está voltando para lá, insistindo em levar as boas novas para aquelas pessoas, E agora, nessa situação, trouxeram a ele um homem surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Então, a bondade do nosso Salvador, do nosso Redentor, a misericórdia dele, a compaixão dele, que ele volta mais uma vez, ele dá mais uma oportunidade daquelas pessoas ouvirem a mensagem do reino de Deus, se voltarem para ele, se arrepender. E isso é a paciência de Cristo, que é o amor que persiste, né? E agora ele está ali novamente, naquela região que já tinha sido percorrida por um missionário que ele havia deixado lá, talvez o primeiro missionário entre os gentios, né? E agora Jesus está ali novamente, e agora diante de um homem que trouxeram a Jesus Cristo, um surdo e gago. Essa é uma coisa muito interessante, porque eles chegam até Jesus suplicando que Jesus impusesse as mãos sobre ele. Mas o que Jesus faz? Prestem atenção, porque o modo como Jesus trata a questão é bem interessante. Não há um padrão, um modelo nos milagres de Jesus. Ele sempre está agindo de maneira que nos surpreende. Veja, a mulher que nós vimos no versículo 30, no texto anterior, que tinha sido abençoada por Cristo, e que a filha dela que estava com demônios agora havia sido libertada, né? E Jesus mandou que ela voltasse para o lar e encontrasse novamente a filha totalmente salva por Jesus Cristo daquela situação. Agora Jesus pega aquele homem e, em vez de apenas dar uma ordem e curar aquele homem totalmente, Jesus tira aquele homem da multidão, versículo 33, tirando-o da multidão à parte,
pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Isso aqui é muito interessante. Então, agora há uma ênfase no texto de um cuidado mais particular de Jesus Cristo, tirando aquele homem do meio daquela multidão e colocando os dedos nos ouvidos e tocando a língua com saliva. Bem, nós não sabemos exatamente por que de colocar os dedos nos ouvidos, tocar a língua, por que Jesus operou dessa maneira. Nós podemos especular, não é revelado aqui para nós por que Jesus fez assim. Podemos imaginar, deduzir que isso era para fazer um tratamento mais particular com aquele homem. Jesus nos surpreende também nesse sentido. Nós já vimos em uma outra passagem que quando Jesus chega numa determinada região, o chefe da sinagoga chega até Jesus pedindo que Jesus curasse, livrasse a filha de Jairo, o chefe da sinagoga, que estava à morte. E quando Jesus caminha rumo à casa de Jairo, uma mulher que sangrava por 12 anos, um fluxo incurável, que ela já havia feito de tudo, tentado de tudo, ela planeja algo, ela diz, olha, eu vou tocar nas vestes dele e serei curada, e ela executa esse plano. E Jesus, então, quando percebe que tocaram nele, que saiu o poder dele, ele se volta e quer saber quem foi, e ele para aquela caminhada e insiste em abordar aquela mulher, e ela então se apresenta, e ele conversa com ela, e ele derrama a paz dele sobre o coração dela. Ela imaginava que era uma coisa, mas Jesus a surpreendeu, não apenas curando aquela mulher de uma doença que a ameaçava de morte, mas também se revelando a ela como seu Salvador, dando a ela comunhão com Ele, intimidade com Ele, derramando paz sobre aquele coração. Então, o modo como Jesus age sempre é mais profundo, mais perfeito, sempre é melhor do que nós imaginamos, sempre é completo. E assim Ele faz com aquele homem. Talvez as pessoas esperassem ali que receberiam ali um show, né? um milagre para que todos ficassem impressionados diante dos olhos de todo mundo, mas Jesus não faz assim. Chama aquele homem, retira o homem da multidão, toca nos ouvidos e na língua com saliva, porque aquele homem não podia ouvir a Jesus. Então, aqueles sinais, provavelmente, eram atitudes de compaixão, Jesus demonstrando que se identificava com ele e também ali despertando a fé daquele homem. E Jesus então age dessa maneira, sempre, nunca, melhor dizendo, nunca da maneira como queremos, da maneira como imaginamos, sempre, meus irmãos, com perfeição, sempre no nível que nós não alcançamos. Essa é a verdade, esta é a realidade, sempre nos surpreendendo e sempre fazendo o melhor, sempre agindo com perfeição. É assim que o nosso Salvador age na história de todos os seus filhos, como agiu na história desse homem surdo e gago. E vejam, o versículo 34 diz assim, depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, efatá, que quer dizer, abre-te. Jesus então suspira. Jesus está realmente cheio de compaixão, ele sente o peso da dor daquele homem, da situação de dificuldade que aquele homem viveu, talvez a vida toda, com esse problema de surdez, de não conseguir falar, com língua pesada, quantos problemas ele havia enfrentado em toda a sua história. E Jesus então suspira. Ele sabe também que em última instância, todos os problemas de doenças e tudo mais, em última instância, é fruto do pecado. Eu não estou dizendo que tudo de ruim que a gente passa é diretamente fruto do nosso pecado, mas eu estou dizendo que todas as mazelas que este mundo sofre é porque nós vivemos num mundo caído, que os nossos primeiros pais pecaram e trouxeram morte a este mundo, que trouxeram dificuldades a este mundo por causa da rebelião contra Deus. Então Jesus suspira, ele suspira porque ele sabe que ele está no mundo caído, ele está caminhando rumo ao Calvário, onde lá ele enfrentará a maior batalha
pelos pecadores, que é entregando a própria vida no lugar deles, de modo expiatório, para perdoar os pecados deles, os pecados do seu povo. E Jesus suspira. Então, se enche de compaixão, se identifica com aquele pobre homem e declara, ordena para que os seus ouvidos se abram, os ouvidos daquele homem se abram. Aquele homem não podia ouvir, mas ele está dando uma ordem à sua criação. É isso que está acontecendo aqui. Efatá, que quer dizer abre-te, a ordem do Senhor da criação, do Rei dos Reis, sobre a sua criação, consertando, redimindo, restaurando, absurdamente, absolutamente, abrindo os ouvidos daquele homem e fazendo com que ele pudesse também falar com muita facilidade, desembaraçadamente, o que diz o texto. Meus irmãos, isso é maravilhoso. É uma palavra que eu aproveito para dar, é o seguinte: essa palavra efatá, meus irmãos, é apenas o seguinte, para nos mostrar que os leitores imediatos de João Marcos a maioria deles eram gentios, né? Por isso que Marcos coloca a palavra no aramaico aqui, efatá, e depois traduz, que quer dizer abre-te. Então, os leitores de Marcos eram judeus, mas muito provavelmente a maioria deles eram, dentre os romanos, eram gentios. Então, é por isso que Jesus cita a palavra em aramaico que Jesus falou, que era da língua comum, era normal, e depois faz a tradução. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus não está dando aqui uma palavra mágica, como infelizmente a gente vê algumas pessoas fazendo, em shows pirotécnicos de cura, de não sei o quê, gritando, efatá, como se Jesus estivesse dando aqui uma palavra mágica para que nós pudéssemos usar e curar as pessoas. Não, meus irmãos, não. Aqui, na verdade, é uma palavra que nos mostra, tem o fato de Marcos registrar e traduzir, nos fala de algo muito precioso nesse texto, que nas aplicações eu vou voltar a falar sobre isso. O fato de que os gentios estão lendo essa epístola, né? Eram leitores imediatos também de João Marcos. Isso é muito importante, é uma informação que logo, logo a gente volta para ela de novo. Versículo 35, abriu-se-lhe os ouvidos, e logo se lhe soltou o empecilho da língua, e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissesse. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. E olha só, eles estavam maravilhados, sobremaneira, e diziam, olha o que eles diziam: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Tudo ele tem feito esplendidamente bem. Quero trazer aqui para os irmãos, os nossos amigos, todos que nos acompanham, que estão assistindo, né, ouvindo esse vídeo, com a família. Nós estamos incentivando nesses dias o culto doméstico, sempre incentivamos, e muito mais ainda, nós não podemos congregar, mas podemos congregar com a família nas nossas casas e adorar o Senhor. Algumas aplicações para nossas vidas, inclusive para esse tempo que nós estamos vivendo hoje. Meus irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é cheio de compaixão. Ele é cheio de compaixão. Ele se volta para uma região que havia rejeitado Ele. E volta ali para, mais uma vez, operar os seus sinais, os seus milagres, o seu poder, anunciar a mensagem do reino de Deus. Esse é um momento em que muitas pessoas podem refletir sobre suas vidas. Quantas exortações ouviram e desprezaram com relação à necessidade de se voltar para Deus, de entregar seus corações para o Senhor, de resolver o maior problema de suas vidas, que é o coração cheio de pecado, que as afasta do Senhor.
quantas pessoas desprezam as palavras de Deus, a palavra de Deus, o chamado de Deus ao arrependimento. Quantas pessoas, como aqueles de Decápolis, no outro tempo, os gerazenos, né, se voltam aos bens materiais e desprezam o Rei da Glória, o Salvador. Quantas pessoas desprezam o Senhor pelos ídolos falsos desse mundo, pelos porcos desse mundo, pelas coisas banais desse mundo. Mas o Senhor Jesus, cheio de compaixão, de paciência, de bondade, dá a essas pessoas uma oportunidade de se voltarem a Ele. Será que é o seu caso? Será que é o seu caso? Vejam, irmãos, os irmãos sabem que não sou sensacionalista. Não gosto de promover sensacionalismo, emocionalismo. Não quero me utilizar desse momento de maneira emocionalista, mas pensem comigo, quantas pessoas já ouviram convites para ir para a igreja, para ouvir a palavra, para trazer a família, para juntos buscarmos a Deus, adorarmos a Deus, consagrarmos nossas vidas ao Senhor. Quantas pessoas desprezaram esses convites e agora há uma ameaça rondando a casa, né? Agora não podemos congregar mais, pelo menos por enquanto. Esperamos que por breve tempo, que se Deus quiser, isso logo vai passar. Mas é para nós refletirmos também sobre isso. Quantos convites, quantas oportunidades, né, desprezam de se render, de render o coração a Cristo, de adorar a Deus, porque Ele é digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração. Será que este é o seu caso? Então, abrace esta oportunidade. Este é o tempo de se converter, de se arrepender dos maus caminhos e de se voltar para esse Deus que é rico em perdoar, rico em misericórdia. Porque haverá um tempo, meus irmãos, que Ele voltará para julgar esse mundo. E todos aqueles que partiram vão ser ressuscitados para prestar contas com o Rei, com o Senhor. E será tarde demais. Então, para uns, o gozo eterno. Para outros, o ranger de dente eterno, o sofrimento eterno, o inferno. Então, esse é o tempo, um tempo oportuno de repensar tudo isso e de se voltar para esse bondoso Salvador, cheio de compaixão, porque chegará o dia em que Ele manifestará a sua justiça e julgará o mundo com seu juízo santo e perfeito. Então, e somente aqueles que estão em Cristo viverão para sempre com o Senhor. Então, é um tempo de pensar. Esse texto nos incentiva a amar muito mais ainda esse Jesus Cristo maravilhoso, que é cheio de compaixão. Nos incentiva aqueles que ainda não o têm como Senhor e Salvador a se arrependerem agora, a se prostrarem diante dEle, a de confessarem que são rebeldes, que foram rebeldes até aqui, e implorar por perdão e misericórdia e terem salvação, a bendita salvação que Ele veio trazer a este mundo com a sua pessoa e a sua obra. Mas vamos avançar um pouquinho mais. A palavrinha que Marcos usa, que é uma palavrinha muito interessante, quando ele se refere ao gago, né? Que é uma palavrinha única no Novo Testamento. E nós só vamos encontrar essa palavrinha no Antigo Testamento, na tradução da Bíblia hebraica para o grego. A mesma palavrinha que nós encontramos aqui, para gago, nós só vamos encontrar na tradução grega do Antigo Testamento, em um versículo da Bíblia, lá em Isaías. Eu vou abrir aqui, vou ler para os irmãos. Faz parte aqui da nossa aplicação também, para nós entendermos melhor como esse texto é rico, é interessante, maravilhoso, repleto de boas novas para os nossos corações. Prestem atenção, que eu vou ler para os irmãos Isaías capítulo 35, tá bom? Ouçam com atenção.
O deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como o narciso. Florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Versículo 3. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem e vos salvará. Versículo 5, vejam só. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, e os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A areia embraseada se transformará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas. Onde outrora viviam chacais, crescerá a erva com canas e juncos. E ali haverá bom caminho, caminho que se chamará caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo louco. Ali não haverá leão, animal feroz, não passará por ele. Nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Versículo 10. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Isaías capítulo 35 é a parte final da primeira parte do livro de Isaías. A primeira parte do livro de Isaías são profecias duríssimas contra várias cidades impenitentes, inclusive contra Israel e Judá. Mas no último capítulo da primeira parte do livro de Isaías, nós encontramos uma promessa de salvação, de restauração. Uma profecia a respeito dos dias em que a restauração chegaria a este mundo e ela seria manifestada exatamente nesse aspecto de que aqueles que são cegos passariam a enxergar, os surdos a ouvir e os mudos a falar. Então, é exatamente isso que Marcos quer que nós pensemos. Os judeus, quando liam esta epístola, vendo essa palavra que Marcos usa aqui para gago, lembrando de Isaías, eles lembravam imediatamente de Isaías capítulo 35, versículos 5 e 6, especialmente o versículo 6. Então, o que Marcos está fazendo aqui é mostrando para os judeus, que eram seus leitores, e para os gentios também, que o Messias havia chegado, que aquele que era o Senhor Jesus Cristo, que foi prometido para trazer restauração, salvação verdadeira a este mundo, havia chegado, e os sinais estavam ali se manifestando. Ele estava ali curando aquele surdo, aquele homem que não podia falar, gago, com língua pesada. E esse texto está aqui também para nos dizer, meus irmãos, que os gentios também estavam sendo chamados para render graças ao Senhor, para se render aos pés do Salvador e encontrar salvação. Versículo 10 de Isaías 35 diz assim: os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. A alegria eterna coroará a sua cabeça. Aquele homem gentil, aquele homem que foi trazido até Cristo, foi curado e pôde então louvar desembaraçadamente ao Senhor, ao ponto de que ele e a multidão que estava ali, o Senhor Jesus ordenava que não falassem nada, mas aí que eles falavam muito mais ainda, tanto mais eles divulgavam que a salvação havia chegado. A restauração deste mundo falido pelo pecado havia chegado na pessoa de Jesus Cristo, o Messias de Deus, e demonstrando com isso esta verdade através dos sinais que ele operava ali naquele momento. Então, meus queridos irmãos, que maravilha! A vinda de Cristo inicia
esse período de restauração, de salvação. Então, haverá o dia que essa restauração será completa, terminada totalmente. Na cruz houve a expiação. E o Senhor Jesus então voltará para restaurar esse mundo que ainda está manchado pelo pecado, que geme. E vai então pegar o seu povo e levar esse seu povo para um lugar onde não haverá nunca mais choro, lágrimas, dor, porque a morte não mais perturbará o povo de Deus. A restauração foi inaugurada com a vida do Messias. E aquele surdo está ali, a cura daquele homem está ali para anunciar isso. Não apenas um milagre para uma pessoa apenas, mas é o anúncio de um milagre para toda uma multidão de gente que também seria transformada, alcançada pelo poderoso Evangelho, salvando, resgatando do pecado, da morte, da ruína. Meus irmãos, é uma questão de tempo para que nós nunca mais lembremos desses dias em que somos ameaçados pela morte, pela ruína deste mundo falido. É uma mensagem cheia de esperança para nós. É uma mensagem que nos mostra um Jesus totalmente paciente, bondoso, dando oportunidades para que pecadores que um dia deram as costas para Ele, agora se voltem, se arrependam, o recebam, né, como o Senhor e Salvador. É evidente porque ele primeiro já recebeu, mas que se rendam a Ele, que se prostrem a Ele. É um anúncio retumbante de que o caos, a morte, as ruínas deste mundo, né, as mazelas, melhor dizendo, deste mundo, não vão prevalecer. Elas serão aniquiladas, porque Ele restaurará este mundo caído e haverá um dia, então, da consumação da salvação neste sentido, em que Ele vai, então, finalmente dar aos seus filhos um corpo glorificado, sem mais as manchas do pecado, as mazelas deste mundo, e habitaremos com Ele no mundo restaurado. Esse texto anuncia isso. Esse texto anuncia que a salvação é para os gentios também, para nós. O verdadeiro Israel de Deus, então, é formado por judeus e gentios que se renderam a Cristo, que se renderam, que entregaram seus corações ao Senhor, que confessaram seus pecados e se prostraram diante da sua majestade, da sua glória. Meus irmãos, que texto maravilhoso, que texto que chegou na hora para que nós possamos nos alegrar no Senhor, apesar das circunstâncias. A viver pela fé é isso, é a alegria que o Senhor nos dá, o gozo na alma que o Senhor nos dá, apesar das circunstâncias. Não é olhar para as circunstâncias, é olhar para esse Cristo que é perfeito em sua obra e saber que o caos, a morte, os perigos, tudo isso que acontece hoje, que tanto nos machuca, tanto nos afeta, não tem a palavra final. Essas coisas todas não têm a palavra final. É o Senhor quem tem. É Ele quem tem. As nossas vidas estão nas mãos do Senhor. E por fim, quero fazer a última aplicação, meus irmãos, porque esse texto também nos mostra que o Senhor Jesus, Ele é todo poderoso para abrir os ouvidos dos homens, para transformar o ouvido daqueles que não podem ouvir, para abrir de uma vez por todas. São muitas, milhares de pessoas que não dão ouvidos ao Senhor, à palavra do Senhor. São surdos, espiritualmente falando. E o Senhor Jesus é poderoso para abrir seus ouvidos. Efatá, e o ouvido é aberto, se abre diante da poderosa palavra de Cristo, transformando o pecador e fazendo louvar a Deus. A sua boca antes não louvava a Deus, louvava tudo nesse mundo, mas agora louvar, falar desembaraçadamente das grandezas de Deus e louvar ao Senhor. Ele é poderoso para abrir, para transformar os ouvidos dos pecadores deste mundo, que tampam
os seus ouvidos para não ouvir a palavra de Deus, mas o Senhor Deus é poderoso para transformar. É poderoso também para curar pessoas doentes, sim. Esse texto nos ensina isso. Se Ele quiser, Ele pode curar. Ele pode salvar das situações mais difíceis, das situações que para nós são impossíveis. Mas Ele é o Deus do impossível e nós devemos orar, clamar, colocar nossas vidas diante dEle, também pedindo a Ele a cura, o livramento, mas também nos submetendo a Ele exatamente na sua vontade soberana. Ele é o Deus soberano. E se Ele quiser curar, Ele cura. Se Ele quiser livrar, Ele livra. Mas nós nunca podemos perder de vista que haverá um livramento final, uma restauração final, que esse texto também está nos anunciando, nos apontando para Isaías 53, uma palavra profética a respeito de Cristo e a obra dele que ele veio realizar. Então, meus irmãos, nós precisamos atentar para esse texto, que o Senhor Jesus abra os ouvidos da nossa nação nesse tempo, para que a nossa nação se volte para Ele, para que a nossa nação se volte para o Senhor Deus, de todo o coração, de toda a alma, obediente aos seus mandamentos. Que o Senhor Deus abra os ouvidos, abra a boca e cure a língua, a boca das pessoas, para que elas possam também, com liberdade de espírito, invocar ao Senhor, clamar ao Senhor, louvar ao Senhor, engrandecer ao Senhor, anunciar as boas novas. Que a nossa nação, nesse tempo de dificuldade, se volte para o nosso Senhor Deus. Meus irmãos, alguém poderia perguntar, mas por quê? Eles disseram que aqueles homens, quando olharam o que Jesus havia feito, disseram, tudo ele tem feito esplendidamente bem. E agora a gente olha para a realidade do nosso país e do que está acontecendo nessa época de pandemia, e nós muitas vezes temos dificuldades de entender a realidade, né, à luz da palavra de Deus. Como é que pode o Senhor Jesus estar fazendo tudo tão bem nesse tempo de tanto problema, de tanta confusão, de perigos de mortes que estão acontecendo, e tantos outros perigos e problemas que poderão vir nesses dias nesses dias cinzentos que nós estamos enfrentando. Meus irmãos, muitas coisas nós não podemos entender. A maneira soberana de Deus agir está muito acima do nosso entendimento. Mas Ele está fazendo isso tudo muito bem feito. A boa vontade do Senhor está sendo feita. Ele dirige a história. E o Senhor Deus continua soberano e para sempre será, dirigindo a história, dirigindo este mundo. Este mundo não está entregue ao caos, ao acaso. Nossas vidas não estão entregues ao acaso. Nós podemos descansar que mesmo que não entendamos tudo o que está acontecendo e o porquê, mas nós podemos afirmar pela fé que Ele está fazendo tudo esplendidamente bem. Podemos confiar e descansar nele. É muito difícil entender, mas nós somos finitos mesmos, pecadores, míopes. Ele sabe muito bem o que está fazendo. Ele sabe muito bem por que está permitindo que essas coisas estejam acontecendo com o nosso país. Quem sabe, eu sinto temor em afirmar isso, mas quem sabe seja o sacudir de Deus para abrir os ouvidos da nossa nação. Vocês vejam que neste momento, quantas pessoas agem com egoísmo, quantas pessoas pensam em si mesmas, quantas pessoas não respeitam o próximo neste momento dramático que todos deveriam se unir. Vejam os políticos brigando entre si, em vez de se dedicar ao nosso povo, em vez de fazer políticas consistentes. Vejam os debates, vejam as fake news sendo espalhadas, vejam gente brincando, gente zombando, num momento dramático. As pessoas dormindo, as pessoas continuando suas vidas medíocres, egoístas, sem se voltar para Deus, sem se voltar para o próximo. Mas quem sabe o Senhor Deus esteja permitindo isto para acordar milhares
da surdez espiritual e moral que estão enfrentando neste mundo, que isso sim, de fato, as ameaça, porque as condena de maneira eterna. Meus irmãos, quem sabe, repito, afirmo isso com temor. Estou aqui trazendo uma reflexão, não estou fazendo uma afirmação. Eu não conheço a mente de Deus. Mas quem sabe, será que não é isso que o Senhor quer de nós? Nos conduzir a uma reflexão. O sofrimento não converte ninguém, não transforma ninguém. Na verdade, a gente vê muitas vezes o sofrimento fazendo as pessoas serem mais tolas ainda. Não melhora ninguém, sofrimento por si mesmo não melhora ninguém, mas muitas vezes Deus age no sofrimento, na angústia, para que as pessoas possam então verdadeiramente conhecê-lo, se voltar para Ele. Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Hoje nós estamos com dificuldade de entender isso, mas naquele dia, quando o Senhor vir para nos buscar, ressuscitando os que partiram primeiro, dando corpos glorificados a todos nós, nos conduzindo para a sua mansão celestial para sempre, para nos deliciarmos da sua preciosa comunhão na eternidade. Naquele dia nós entenderemos, não entenderemos tudo ainda assim, mas mesmo assim já poderemos, naquele dia, certamente diremos, tudo Ele tem feito esplendidamente bem. Tudo Ele tem feito esplendidamente bem. Eu quero encerrar com uma frase que eu li há muito tempo, de um cristão chamado C.S. Lewis. Ele diz assim: Deus sussurra em nossos ouvidos por meio do nosso prazer. Fala-nos mediante nossa consciência, mas clama em alta voz por intermédio da nossa dor. Este é o seu megafone para despertar o homem surdo. Este é o seu megafone para despertar um mundo surdo. Tudo Ele tem feito esplendidamente bem. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre todos nós. Amém.